Olá, alunos e alunas! Um olá especial para você que me acompanha pelas redes sociais. Nós estamos trazendo aqui mais uma grande aula especificamente voltada para você que está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Nós vamos falar na aula de hoje, nós estamos na aula de número 3. E essa aula de número 3, ela envolve a chamada legislação institucional, a legislação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, tá certo? Então vamos lá. Então, nós estamos fazendo aí uma grande temporada de aulas. A aula de número 1 e a aula de número 2 já se encontra aqui no meu canal no YouTube. Se você está no Facebook, também curta a página, não deixe de seguir o canal no YouTube, que é o Alan Vinícius Professor, dá um like e vamos começar a partir de então mais uma aula acerca da legislação institucional. Nós estamos falando de características marcantes aí, atinentes ao poder legislativo estadual. E é justamente nessa linha do poder legislativo estadual que nós temos a aula de número 3 aí voltada para as redes sociais. A ideia desse poder legislativo estadual é explorar o cenário do processo legislativo. Ora, quando a gente fala do processo legislativo, automaticamente nós devemos pensar nas chamadas espécies normativas. Ou seja, quais são as normas que o poder legislativo estadual ele está apto, ele tem a prerrogativa de editar. Essas normas, elas estão no artigo 72 da Constituição do Estado da Bahia. É o artigo 72 da Constituição Estadual. E o que esse artigo 72 ele traz? Ele enumera as hipóteses específicas de espécies normativas. Então, se a gente for analisar a primeira, nós temos as emendas à Constituição, nós temos as leis. Eu prefiro que você grave as leis e entenda que essas leis podem aparecer de 3 formas. Podem aparecer as leis complementares. Além das leis complementares, podem aparecer as leis ordinárias. E além das leis complementares e ordinárias, podem aparecer as leis delegadas. Bacana, as leis delegadas. Além destas, o que é que pode aparecer ainda? Nós temos o ponto de número 3, que são os decretos legislativos. Os decretos legislativos. E o ponto de número 4 que nós temos são as resoluções. O ponto de número 4 que aparece são as resoluções. Então, qual é a linha, qual é a dinâmica que você precisa compreender aqui? Nesta aula de número 3, nós vamos retratar as chamadas emendas à Constituição. Só que nesse caso, nós estamos falando da Constituição estadual. Nós estamos falando da Constituição do Estado da Bahia. Ora. Quando nós raciocinamos essas emendas à Constituição estadual, a gente precisa entender que nós temos uma subdivisão em 3 grandes fases. Nós temos a fase de número 1, e essa fase de número 1 nós chamamos de fase de iniciativa. É a fase número 1 a ser avaliada. Além da fase de iniciativa, aparece uma fase de número 2. E esta fase é uma fase denominada de fase constitutiva. Nós temos uma fase de iniciativa e nós temos uma fase constitutiva. Além da fase de iniciativa
e da fase constitutiva, existe uma fase chamada de fase complementar. Então, ao avaliar uma situação de prova, o que é que você precisa entender? Saber exatamente de qual das fases o elaborador de prova ele quer saber de você. É justamente nessa linha que nós devemos retratar pontos específicos envolvendo o seguinte. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente elucida a chamada fase de iniciativa, que é a fase 01. A fase de iniciativa, ela é avaliada de qual forma? Muito simples. Primeiro, o que é que nós temos? Quem pode apresentar proposta de emenda constitucional? Quando a gente fala em proposta de emenda constitucional, nós estamos falando em PEC, proposta de emenda constitucional. No caso, esta proposta de emenda envolve a Constituição do Estado da Bahia. Então, nós vamos pensar inicialmente, primeiro, quem é que pode? 1/3, esse 1/3 é no mínimo, e esse 1/3 no mínimo envolve os deputados. É lógico que, como nós estamos falando de emenda à Constituição do Estado, esses deputados são deputados estaduais. Então, 1/3 no mínimo dos deputados estaduais. Quando a gente pensa em um cenário de 2018, atualmente nós temos 63 deputados estaduais ao pensar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A ALBA, em 2018, tem 63 deputados estaduais. Ora, quando a gente pensa em 1/3, então, no caso, o mínimo, a apresentação precisa ser feita por 21 deputados estaduais. 21 deputados estaduais. Este é o mínimo, tá certo? Bom, além disso, 2, quem pode apresentar? O governador do estado. Pode ser apresentada pelo governador do estado. 3, quem pode mais apresentar? Nós temos aí mais da metade das câmaras municipais. Então, iniciativa de mais da metade das câmaras municipais. Ora, no caso das câmaras municipais, nós temos um detalhe. Elas precisam existir uma manifestação. Então, no caso das câmaras municipais, para que haja uma aprovação, esta aprovação em termos de proposta de emenda precisa ser feito pela maioria, e aí se a gente pega a Constituição do Estado, é o artigo 74, inciso 3, cada uma delas pela maioria de seus membros. Então, maioria dos membros. Essa é a determinação. Precisará da maioria dos membros se manifestando para que eu tenha uma linha de proposta de emenda à Constituição do Estado. E qual seria a quarta possibilidade? A quarta possibilidade são os cidadãos. No caso dos cidadãos, nós temos o mínimo. Esse mínimo é o mínimo de 1% do eleitorado do Estado. Mínimo de 1% do eleitorado do Estado. Então, 1% do eleitorado do Estado. Esta é a linha de raciocínio que você precisa vislumbrar. Então, no mínimo, 1% do eleitorado do Estado. Então, estes são aqueles que estão aptos a efetivarem uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Tá?
Além disso, após essa fase de iniciativa, existe uma fase chamada de fase constitutiva. Quando a gente menciona uma fase constitutiva, qual é a linha de raciocínio? A fase constitutiva, ela pode aparecer a partir de uma deliberação. E essa deliberação pode ser do Poder Legislativo, inicialmente. Deliberação do Poder Legislativo, que no caso vai se dar através da Assembleia Legislativa do Estado, da ALBA. E 2, você tem uma deliberação que está relacionada ao Poder Executivo. No caso da deliberação atrelada ao Poder Executivo, a competência ela só pode ser do governador do Estado. A competência só pode ser do governador do Estado. Qual é a linha de raciocínio que você precisa vislumbrar? A deliberação do Poder Legislativo envolve a discussão e envolve a votação de um projeto de lei. Tanto a discussão quanto a votação. No caso da deliberação do governador, ela envolve a sanção ou o veto. E aí eu gostaria de chamar a atenção e que você coloque com a caneta bem brega no seu caderno. No caso de emendas à Constituição, não existe a etapa número 2, que é a deliberação do chefe do Poder Executivo, tá certo? Do chefe do Poder Executivo. Então é importante frisarmos que o que nós temos é uma deliberação. E essa deliberação legislativa, ela é uma deliberação especial, porque ela precisa ser feita da seguinte forma: ela precisa ser feita em 2 turnos e precisa existir uma aprovação específica. Essa aprovação é uma aprovação de 3/5 dos votos dos deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, 3/5 dos votos dos deputados estaduais. Beleza? Então, essa é a deliberação legislativa, é a deliberação parlamentar. Depois disso, nós adentramos a fase final, que é justamente a fase de conclusão, que é uma fase complementar. Esta fase complementar, ela engloba tanto a promulgação, que é o atestado que o processo legislativo correu de forma regular, então é da existência válida, no caso da emenda, e a publicação, que é a de chegar ao conhecimento das pessoas a existência especificamente da nova espécie normativa. Então, aqui a linha de raciocínio é que essa promulgação ela é feita pela mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e deve constar aqui um número de ordem. Então, emenda constitucional número 1 do ano tal, número 2 do ano X, número 3 do ano Y. Então, a promulgação é feita pela mesa da Câmara mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A Câmara dos Deputados acaba sendo o costume aí da parte legislativa em âmbito federal. É importante frisarmos ainda o seguinte: qual é a grande caneta brega aqui? O que é que você precisa anotar como de extrema importância? Aliás, caneta brega significa aprofundamento. E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: se você quer aprofundar, antes de falarmos aqui, se você quer aprofundar os seus conhecimentos e quer fazer isso de forma online, o nosso curso online para a Assembleia está no www.profalanvinicius, ou seja, o meu nome,
profalanvinicius.com. Mas por outro lado, se você deseja fazer, além de um curso online, um curso presencial, onde é que você deve ir? No acerteconcursos.com. O Acerte Concursos é o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia. É o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia. E aqui você tem aí os telefones, todo o contato para que você saiba como se preparar presencialmente para o concurso da Assembleia Legislativa. Então, curso online, profalanvinicius.com. Curso presencial, acerteconcursos.com. O maior curso preparatório para concurso da Bahia. Então, se você quer aprofundar, bacana, você já tem um material de qualidade através das redes sociais, mas aí é para quem quer um up, para quem quer buscar o aprofundamento, ou seja, uma análise mais minuciosa de cada conteúdo envolvendo aí a legislação institucional, tá certo? Bacana? Vamos voltar aqui para a nossa observação. Qual é a grande observação? Quando nós falamos especificamente de uma rejeição, imagine que houve uma rejeição da proposta de emenda. A rejeição da proposta de emenda constitucional impede que haja uma nova proposição na mesma sessão legislativa. Então, não poderá ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa. Chamando a atenção que na aula de número 1, nós vimos que a sessão legislativa é aquela que acontece em um espaço de tempo anual. Ou seja, a Assembleia Legislativa ela se reúne de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 30 de dezembro, tá certo? Então, todos esses aspectos sobre as propostas de emenda à Constituição do Estado está no artigo 74 da Constituição do Estado da Bahia. É o artigo 74. E vou chamar a atenção ainda para a existência, então aí estão os cursos, toda a atenção. Nós temos ainda aí uma questão atinente a um limite circunstancial. O que é um limite circunstancial? Ou seja, são os momentos em que a Constituição Estadual, então a Constituição Estadual, não poderá ser emendada. A Constituição Estadual não poderá ser emendada. Na vigência de 3 pontos aí, que são pontos extraordinários. Pontos ligados ao estado de defesa, pontos ligados ao estado de sítio, que são estados de legalidade extraordinária, e nem quando o estado estiver sendo alvo de uma intervenção federal, ou seja, nem quando o estado estiver sob intervenção federal. No caso desse estado, é o estado da Bahia, que é a nossa linha de exemplo. Então funciona como limite circunstancial. Beleza, galera? Com isso nós concluímos mais uma aula importante para você que me acompanha pelas redes sociais. Então lembre-se, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, aí estão as bases de um curso online e de um curso presencial. É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu!
Grande abraço!